Lira, e você e a Companhia das Letras, né? Vocês pretendem fazer o lançamento desse livro aqui também, em Portugal, onde tudo começou? Ah, sim, Ou sem só no dúvida. Brasil? Como é Não, que... não, sem dúvida. Eu quero, inclusive, que esse livro seja publicado aqui também, Uhum, né? Porque boa parte dos personagens, né, são portugueses. Então, faz todo sentido que o livro seja lançado em Portugal e seja publicado também em Portugal, né? A Companhia das Letras tem uma franquia aqui em Portugal, né? Então, assim, isso ainda está em negociação, vamos ver o que acontece, mas, sem uhum, dúvida nenhuma, é um livro que precisa ser lido, né, pelos brasileiros, pelos portugueses, também pelos holandeses, né? Porque uhum, imagino que boa parte deles desconheçam essa história, né? O Brasil holandês é uma nota de rodapé nos livros didáticos da Holanda e também eu acredito que é um livro que possa ser lido e com muito interesse pelo público norte-americano, porque nem todo nova-iorquino, por exemplo, sabe que as cores da bandeira de Nova York, que as cores dos principais times de beisebol de Nova York são as cores exatamente das Províncias Unidas dos Países Baixos, né? Porque exatamente vem da Holanda, exatamente quando Nova York ainda se chamava Nova Amsterdã. Né? uhum. Então, eu acho que é um livro que tem a possibilidade, tem o potencial de interessar, né, não só aos brasileiros, aos portugueses, mas Sim. também aos holandeses, aos americanos. Eu acho que para qualquer pessoa que hoje tem essa reflexão sobre as perdas e ganhos, né, que envolvem as migrações, que envolvem, né, esses desterramentos. Né? Uhum. E Lira, você estava falando aí alguns aspectos, e aí eu pensei aqui em duas perguntas, né? Mas assim, eu não sei se Uhum. você vai ter condições de responder Sim. agora, né? Uhum. A primeira delas é se esses livros vão ser traduzidos para todas essas línguas e se existe alguma, eu sei que é difícil a gente falar disso, né? Mas alguma previsão de lançamento, Ah, sem sim. pressão, não estou fazendo pressão. Ah, claro, já basta o meu editor fazer. Não, eu me comprometi, né, comigo mesmo, né, Uhum, entregar os originais desse livro à Companhia das Letras em setembro, no início de setembro. Se eu conseguir, e tudo indica que eu vá conseguir, uhum, né, estou focado nisso, né, tenho recusado convites para uma série de coisas, para escrever artigos, tal, para priorizar um pouco esse trabalho, né? Eu quero cumprir este prazo e se eu consigo cumprir, tudo indica que eu vá, o livro ainda sairá este ano, né? Ainda no final deste ano de boas 2020. notícias. E o que Boas notícias significa, para 2020, né? pois é, pelo Estamos menos, né? Está precisando, né? precisando, né? Estamos precisando. Quanto a possíveis traduções, isso é a editora que cuida, né? Eu Uhum, tenho a conversa que eu tenho tido com o Luiz Schwartz, da Companhia das Letras, é que ele está muito entusiasmado com o livro e principalmente com essa perspectiva internacional, né? uhum. De uma possível carreira internacional desse livro. Vamos esperar, né? É, estou Sim, trabalhando para isto, né? tempo irá dizer. Eu tenho sempre me perguntam, né, qual é o seu livro preferido, tal, e eu sempre digo que é o próximo, né? Mas nesse caso eu acho que é sim, né, o meu livro mais maduro. Eu acho que o meu livro que envolveu um trabalho de pesquisa muito maior do que qualquer outro. Mesmo Getúlio, que foi uma coisa que me exauriu durante 6 longos anos ali, 5, 6 anos de trabalho e me exigiu uma carga física, não só mental, enorme, né? Um esforço de pesquisa e de escrita gigantesco, quase 1.800 páginas. Né? Uhum. No caso deste livro, eu acho que tudo que eu fiz antes é fichinha, diante do tamanho dessa empreitada, né? Uma empreitada realmente audaciosa, eu espero me sair muito bem dela, né? Vamos esperar, não sei, os Os, leitores des- é que vão dizer, é, né? os desafios a gente já sabe que são grandes, né? A gente tem Sim, uma equipe de genealogia aqui trabalhando com a gente, e a gente sim, sabe quão difícil é encontrar documentos, né, que sim, sim, provem determinadas claro.
Isso, questões, né? isso, isso. A própria leitura, né? Enfim, Sim, são desafios em tanto aí, né? Como você falou, você exatamente. pesquisava ali Principalmente no século. Brasil, né? Principalmente no Brasil, em que não há um cuidado muito grande na guarda dessa documentação, né? No Uhum, Brasil, infelizmente, os arquivos são muito maltratados, né? Basta você ver o estado, por exemplo, da Biblioteca Nacional e do arquivo da Biblioteca Nacional. Aí mesmo no Ceará, quando eu estava fazendo o meu primeiro livro, que era o Rodolfo Teófilo, né, O Poder e a Peste, a biografia do Rodolfo Teófilo, eu fui a uma cidade próxima, uma Fortaleza, atrás de um determinado arquivo numa cidade, e me informaram que o arquivo da cidade tinha sido jogado no lixo entre uma administração e outra, porque era um monte de papel velho que estava só ocupando espaço dentro da prefeitura. Então, assim, esse é um problema que qualquer pessoa que trabalhe com pesquisa, seja uma pesquisa histórica para um livro, ou seja, como vocês fazem, né, pesquisas em busca de genealogias, em busca uhum. de comprovação, né, de árvores genealógicas, é sempre muito complicado, né, porque você esbarra exatamente nesse trato muito ruim com os arquivos no país. E quando a gente fala, então, no caso, né, dos judeus, Sim, lembrando que essas pessoas elas foram fugidas, né? Muitas vezes mudaram exatamente. de nomes e não queriam deixar rastros, né? Exatamente. Então E essa é uma questão, você tocou num ponto fundamental, Carol, né, que é exatamente que além de tudo, há essa dificuldade adicional, porque são pessoas, e eu digo isso, inclusive, em vários momentos, né, que as dúvidas persistem, e é compreensível que elas persistam, né, e existam, né, porque essas pessoas estavam, como você bem disse, apagando os próprios rastros a todo instante. Né? Elas não uhum. queriam deixar pistas disso, né? Elas Elas só mudavam de queriam nome, viver em paz, né? exatamente, elas mudavam de identidade, o que é interessante, eu acho que essa é uma questão fundamental também nesse livro, nessa história, né? É que elas tentavam cortar esses laços documentais, mas elas levavam dentro de si aquela pessoa que elas eram antes. Né? Uhum. Então, elas nem conseguiam, principalmente quando a gente está falando dos judeus, dos sefarditas de Amsterdã, elas nem conseguiam ainda ser judeus propriamente dito, elas estavam num processo de reconversão, não tinham deixado também de ser ibéricos e, ao mesmo tempo, tendo que se libertar deste estigma, né, de cristão novo. Então, ou seja, isso aumenta a dificuldade da pesquisa, né? Essa ruptura de laços, né? E de queima de documentos, né? Dos próprios documentos. Você tinha que, às vezes, eliminar as pistas que poderiam te denunciar, né? Exatamente, exatamente. As Lira, pistas falsas, sim, né? As pistas também. falsas na Inquisição, você denunciava as pessoas e você nunca sabe se aquelas denúncias eram motivadas por quê, né? Por qual motivo. A coordenadora aqui da equipe de genealogia, ela fala muito que era mais ou menos assim, né? Você muitas vezes era amigo de um cristão novo e estava tudo bem, e de repente você contraiu uma dívida e não Sim, conseguia sim, isso era muito pagar, e comum. você era denunciado por isso, né? Pela É, prática é. do judaísmo, mas Exato. sem fundamentos, né? Exatamente, exatamente. Isso está cheio nos processos da Inquisição, né, disso e de outra coisa, dessas inimizades, né, que eram motivadas, que motivavam muito das denúncias e outras coisas. Outra coisa, quando você era interrogado, né, quanto mais gente você entregasse, mais valorizada era o teu A depoimento, denúncia. a denúncia. Então você começava a criar, porque eles exigiam que você dissesse, inclusive no caso do pai do Gaspar, que também é torturado, e ele começa a dizer nome de pessoas que já morreram. Né? E o inquisidor está lá no relatório, o inquisidor diz, não, mas essas já não valem, essas já estão mortas, eu quero vivos, me dê nome de vivos. E ele começou a criar nomes, né? Ele começou a inventar nomes de pessoas, né, para poder tentar, e outra coisa, né, quanto mais próximo fosse a pessoa de você, mais valorizado também era a tua denúncia. Então você começava a denunciar pai, denunciar mãe, e aí se constrói, né, famílias de cristãos, de judeus que na verdade não eram judeus, né, eram pessoas que eram denunciadas pelos próprios parentes. Né. Uhum. Isso tem que ter uma cautela, por isso bastante grande na hora que você está trabalhando com essa documentação.
É verdade. Parabéns. São quantos anos aí de pesquisa? Ah, não sei, comecei isso há muito tempo lá. Desde a ideia original de biografar Nassau para cá, pelo menos é de Foi. 2003 para cá, né? Então, assim, claro que eu não É. passei esse tempo todo fazendo essa pesquisa. Uhum. E esses 2 anos aqui em Portugal é que aí sim eu caí de forma mais intensa nesse material, né, que já vinha germinando dentro da minha cabeça, né? Mas Lira, e é. dentro desse material que você levantou, você mandou algumas coisas aqui pra gente, né? Ah, sim. E você já sabia aí que era descendente de Branca Dias, né? Uhum, Então exatamente. temos um parentesco. O meu Ximenes é pela Branca Sim, Dias, né? Eu chego lá nela, na exatamente. minha É. 14ª geração. Só que quando Uhum. a nossa equipe começou a traçar a tua árvore genealógica e tentar ali montar um relatório, né? A gente descobriu que você, na verdade, tem várias possibilidades, né? Pela Branca Dias, mas tem também Uhum. pela Brites Mendes de Vasconcelos, né? Exato. E É. Belchior da Rosa, né? Belchior da Esses Roça, foram os que olha me só. disseram da equipe de genealogia, né? E que bom. Você, você já conhecia essa lei da nacionalidade portuguesa pela via dos judeus sefarditas? E sim, Sim, você sim. acha que Inclusive, ela é muito sim, conhecida como a lei do reparo, né? E aí eu queria isso, saber de você, exatamente. por exemplo, se você acha que é justo enquanto tentativa de reparação histórica mesmo essa lei. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que essa, inclusive, é uma discussão que o país está a fazer, né? Portugal hoje discute, né, se foi generoso demais ou se não foi generoso demais, se precisa ter um determinado tipo, tempo de Requisitos, né? moradia, né, no país, 2 anos morando no país, toda uma discussão sobre isso. Eu digo de uma forma muito, muito, muito clara e muito objetiva, né, que eu sou a favor de todo tipo de reparação histórica, né? Hoje, esse também é um tema muito polêmico aqui em Portugal, principalmente porque é um país que foi um país colonizador, né? E que, Uhum. portanto, deixou uma herança de violência muito grande nas suas colônias. Então, e hoje, mais atual do que nunca, se deve-se ou não se deve tirar as estátuas dos vendedores de escravos, dos traficantes de escravos, dos colonizadores e tal. Tudo isso está muito na pauta do dia, né? E eu acho que sim, que essa lei é, é, que tenta de alguma certa forma mitigar e tentar recompensar minimamente aquelas pessoas que são descendentes, né, de pessoas que foram tolhidas, banidas, torturadas, expulsas, né, que tiveram que atravessar o oceano. É claro que essas pessoas, de alguma forma, a memória dessas pessoas precisa ser recuperada e eu acho que é sim, cabe sim, né, algum tipo de reparação. E nesse caso específico dos judeus sefarditas, eu acho que Portugal tem uma legislação bastante avançada nesse sentido, né, bastante justa, né, e que eu espero que não sofra, inclusive, alterações como alguns estão a pedir. Uhum. Né? Há uma corrente aqui política dentro de Portugal que quer, inclusive, né, tirar um pouco a intensidade dessa reparação e dessa recuperação. Sou absolutamente a favor, né? E agora você me disse que eu sou, inclusive, é, posso ser Sim. um possível beneficiário dela, não tenha dúvida porque uma coisa que nos chama a atenção, e vocês devem ter visto isso já na documentação que vocês trabalham, né, é que praticamente o Nordeste brasileiro, principalmente, é composto de famílias de cristãos novos. Sim. Né? Todo nordestino, de uma certa forma, tem ali o sangue judaico, né, nas suas veias. Né? A própria Branca Dias, que eu acho que poderia ser uma espécie de Eva nordestina, É porque, verdade. né, porque ela que deu origem a vários troncos, né, assim como o Jerônimo de Albuquerque, em Pernambuco, é considerado o Adão pernambucano, né, eu acho que, Uhum. de uma certa forma, que deu origem também a vários troncos familiares do Brasil colonial, Branca Dias teve esse papel fundamental. Né? A sua descendência se espalhou por todo o Nordeste e você percebe hoje, isso daria um outro livro, isso daria uma outra, né, que é exatamente perceber para onde foram esses tantos descendentes, como eles se espalharam, que diáspora interna foi essa, É. nessa diáspora brasileira dessas pessoas. Essa, na verdade, é o nosso grande desafio também,
né? Uhum, uhum. Porque é como a gente comentou, é muito difícil conseguir os documentos que provam. Sim, A gente sim, sim. faz ideia de que sim, né? De que muitos de nós nordestinos somos descendentes desses judeus, mas a grande Uhum. questão é como provar Claro, claro. com esses documentos que foram se perdendo ao longo, né, da história. Exatamente, Esse é o nosso exatamente. desafio também. E muita gente mal sabe o nome do seu bisavô, não é? É Então, assim, verdade. né? Então, assim, se você perguntar a maioria das pessoas, elas não sabem muito mais o terceiro, quarto, quinto, né, avô, Eu, né? eu, Então, por acaso, não sabia o nome dos meus bisavós, e quando eu fui buscar exatamente para tentar ver também se eu era uma descendente, né, de judeu uhum. sefardita, pelos ximenes, que já era uma pista, né, Sim, sim, sim. eu descobri que os nomes dos meus avós são os nomes dos meus bisavós, são os nomes dos meus tios, por exemplo, os irmãos Olha do só. meu, Uhum, e eu não fazia uhum, ideia, né? Então ficou uhum, fácil, uhum. inclusive eu decorar. Perfeito, perfeito. Mas, Lirória, muitíssimo obrigada. Eu sei que você está aí nessa correria, nessa reta final, né? Já, praticamente. E Praticamente. dispor do seu tempo para conversar aqui um pouquinho com a gente. Queria te agradecer assim, imensamente, dizer que todo mundo aqui é muito fã do seu trabalho, que eu fiquei Ah, que super bom. nervosa quando eu soube que eu ia entrevistar você, mas muito Ah, que é feliz. isso. Mandei mensagem para Uhum. minha mãe hoje: mãe, sabe quem eu vou entrevistar? Que bom. Não, foi um prazer enorme, Carol. Olha, parabéns pelo trabalho que vocês fazem aí. Eu acho que tem uma importância enorme, né? Não só da perspectiva de levantar essa documentação que cria um banco de dados riquíssimo, né? De genealógico riquíssimo e que pode ajudar não só essa questão específica da nacionalidade, mas pode ajudar muitos pesquisadores, né, em trabalhos paralelos, em outras pesquisas paralelas de reconstituição histórica, né, do Brasil e, né, dessa ligação com a Península Ibérica, né. Sim, com Parabéns para vocês certeza. também. Ah, obrigada. Imagina receber os parabéns de você. Foi um Lira, prazer enorme. vou deixar você ir e não esqueça de quando vier a Lisboa, a gente Sim, pode sim. tomar ou um café ou pode ir para aquela mesa de bar lá, contar um pouquinho de história sobre nosso Ceará. Perfeito, perfeito. Convite aceito. Só passar um pouco essa pandemia aí, ver como é que acontecem as coisas, estaremos aí. É verdade. Muitíssimo Tá obrigada, bom? tá? Eu que agradeço, Carol. Muito obrigado. Um abraço. Um abraço. Que felicidade poder ter esse bate-papo com o Lira Neto. Eu espero que você também tenha gostado. E agora só nos resta esperar o lançamento, né? E conhecer ainda mais sobre essa história dos judeus sefarditas. A gente fica por aqui e não esquece, se quiser que a gente traga algum assunto, é só entrar em contato por meio de comentários nas nossas redes sociais e a gente vai trazer esse assunto. Até breve.